Tá ao vivo? Tá ao vivo? Graça e paz a todos, tenham uma boa noite. Hoje a palavra de Deus vai ser direcionada tanto só para a minha vida, como para a tua vida. Convido você aqui a participar dessa live comigo aqui, para uma palavra tremenda hoje. Falando hoje sobre o tema apocalíptico, sobre o tema Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, o livro de João e suas visões. Nós temos hoje séries fantásticas para a tua vida. Foi falado, vamos falar um pouquinho da história, pessoal. Vamos falar um pouco da história apocalíptica, tá bom? Vamos entender qual é a palavra Apocalipse de Deus. Amém? Apocalipse. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história. Vou falar um pouco da história que fala sobre João, certo? Este é um livro singular, Apocalipse. É um livro singular, certo? É um livro singular e apavorante para os cristãos. Olha aí, para os cristãos. Vamos ler mais um pouquinho. Que livro é esse? Que livro é esse? Que livro é esse? Certo? Só um momento, só da produção, com o nome daqui, ó. Que livro é esse? Apocalipse, o livro da revelação. Que livro da revelação é esse? O que ele tem para mim e para você? É um tema muito forte. Vamos lá. Que livro é esse? Ao ponto de vista acima entregue na sua região, na falta de entendimento de gênero literário. Olha aí. A qual o Apocalipse pertence. Na realidade, pessoal, olha aí, na realidade, Apocalipse é um gênero literário. É o quê? Um gênero literário que faz parte de um conjunto de obras. Que faz de quê? De um conjunto de obras de acordo com as escrituras e chamado apocalíptica. E chamado o quê? Apocalíptica. Vários outros livros apocalípticos também. Outros livros fala isso, como Marcos, certo? O livro de Júbilo, por volta do século 2, certo? Antes de Cristo. No século 2, antes de Cristo, certo? Então, vamos lá entender uma parte para que você possa entender. O que é Apocalipse? Ainda não entrei na palavra de Deus. Entramos ainda na palavra de Deus. Nós estamos ainda falando sobre o Apocalipse. Certo? Falando sobre o Apocalipse. Apocalipse, tipo de forma literária, encontra-se no judaísmo entre os anos 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. Nos livros apocalípticos, trata-se de uma história, olha aí, trata-se de uma história, certo? Uma história daquele tempo e de futuro, utilizando-se símbolos. Olha aí, utilizando-se o quê? O que naquela época eles iam utilizar? Símbolos. Eles iam utilizar símbolos, certo? E visões. Assim, os perseguidores não entendiam as mensagens e os leitores não corriam perigo. Os leitores naquela época liam o Apocalipse, as Escrituras Sagradas, não o livro que não tinha naquela época, certo? Mas preste bem atenção, para que vocês leitores possam entender. De serem presos naquela época, alguns desses livros eram também usados como extras. Fala um pouco sobre isso, extras. Enoque, Assunção de Moisés, também fala isso. Assunção de Moisés, certo? E o livro de Daniel, de 7 a 12, também fala isso também. No livro de Daniel, de 7 a 12. Eu não entrei ainda na palavra de Deus. Eu não entrei ainda no Apocalipse.
Estou falando sobre o Apocalipse, certo? Preste bem atenção. E o Apocalipse são apocalipses bíblicos. Daniel fala um pouco sobre isso, certo? Para que a gente possa entender isso, olha aí, para que a gente possa entender mais isso, gente. Isso eu falei que o livro Apocalipse é um livro singular e apavorante para os cristãos. Mas vamos entender, agora que vai entrar um pouco. Tem as bestas do diabo em ação. As bestas do diabo em ação. As visões de João foram expiradas e amedrontadas durante 2000 anos. Naquela época, durante 2000 anos, amedrontaram a sua igreja. Muitos viram nas páginas do Apocalipse uma série de previsões fantásticas sobre isso, principalmente João, quando Deus revelou, certo? A João, por exemplo, vou dizer uma coisa que ele deixou bem escrito no Apocalipse, certo? Sobre o aquecimento global, os mares recuando, a temperatura aumentando, e muitos outros já falaram também sobre isso. Existe vídeo também que falam sobre isso, sobre a usina nuclear de Chernobyl, existe vídeo que fala sobre isso, e é bem verdade que, vamos aprender aqui agora, não entramos na parte ainda do Apocalipse, certo? A usina nuclear de Chernobyl, que foi destruída, uma explosão matando milhares de pessoas naquela cidade e infectando os outros, em 1986, que isso aconteceu. Cristiano, o que é a cidade de Chernobyl? Era uma cidade, certo? E na palavra de Deus, em alguns estudos, o que é que significa Chernobyl, Cristiano? Chernobyl significa absinto. E o que é que significa absinto, Cristiano? Vamos aprender em passo a passo aqui hoje. Absinto significa uma planta de gosto amargo e ruim. Absinto significa também, simboliza também desagradável, remorso e sofrimento. Olha o que a cidade de Chernobyl teve naquela época, matando milhares de pessoas. Lá em Provérbios 5:4 fala um pouco sobre não da história, mas de o que absinto e outro significado também fala um pouco. Jeremias 9:15 fala também sobre isso. Agora, na Bíblia, nós vamos entrar para a Bíblia. Para que você possa entender agora, nós vamos entrar nesse estudo agora. Nós vamos entrar agora nesse estudo. Pegue sua Bíblia em casa. Aqui não precisa pegue sua Bíblia em casa. Vai lá para Apocalipse. Certo? Mas para que você possa entender quem escreveu o Apocalipse. Aonde foi escrito o Apocalipse? Vamos entender aí agora. Quem escreveu o Apocalipse? João. Aonde? Na ilha de Patmos. Nós vamos ler. Aproximadamente 60 anos após a morte de Jesus, uma coleção de pergaminhos foi entregue a uma pequena comunidade cristã em Éfeso. A uma pequena comunidade cristã em Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia hoje. A atual Turquia hoje. Olha aí. Os pergaminhos tinham o que hoje é chamado de Apocalipse. Naquela época era pergaminhos. Hoje é Apocalipse. O livro da revelação. O livro da visão de João. Que Deus deu para ele. Olha aí. Vamos lá. O último livro da Bíblia. O livro da revelação, segundo os livros sagrados, o nome do autor, com os pergaminhos, os pesquisadores viram os pergaminhos, o nome do autor estava lá, que era João. Que era quem? João. Vamos lá para que você possa entender.
Ela pegou a Bíblia, deixa lá em Apocalipse, deixa aberta a Bíblia. O Apocalipse, livro de revelação, livro escrito por João, que estava preso na ilha de Patmos. 1:9. Pega a sua Bíblia e vamos lá para 1:9. 1:9. Pegou sua Bíblia? Pega 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Fazendo sentido. Está fazendo sentido. Apocalipse, que quer dizer revelação. E por isso, esse livro é chamado de revelação de Deus a João. Revelação de Deus a João. Revelação de Deus a João. Vamos ler mais um pouquinho. Lá, 1:1. Fala um pouco. Pega sua Bíblia. Vá lá para 1:1. Revelação de Deus a João. Pegou sua Bíblia? Vamos lá. É Bíblia. É Apocalipse. Você está aprendendo sobre isso. É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que breve devem acontecer, e aqui ele, enviando por intermédio do seu anjo, olha aí, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o seu testemunho de Jesus Cristo, quando tudo que viu. Bem-aventurado aquele que leiam, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu amado irmão, o tempo está próximo. O tempo de Deus está próximo. Jesus está voltando da mesma forma que ele veio. Ele também está voltando. Ele veio, ele foi e ele está vindo para pegar a tua igreja. Se prepare, irmão, porque em breve irei falar algo aqui. Você estará preparado? Vamos lá continuar lendo. Vamos lá continuando as explicações. Segundo a tradição de João, filho de Zebedeu, autor do Evangelho de João, discípulo de Jesus e pescador, que cuidou de Maria, mãe de Jesus, após a crucificação de Jesus. Após o quê? A crucificação de Jesus. Olha aí. No livro de João, preste bem atenção. Isso aqui é forte, poucas pessoas sabem. No livro de João, nunca ele descreveu como discípulo de Jesus. Verdade, pessoal. Segundo alguns pesquisadores, no livro de João nunca descreve como discípulo de Jesus, ou como se ele tivesse conhecido. Vou dar uma observação. Vários estudos e pesquisadores das Escrituras Sagradas relatam sobre isso. Vou dar aqui um exemplo do pesquisador Sam Anthony Kennedy, perito em astrolometria. Ele analisa as técnicas da escrita e falou um pouco sobre esses estudos. O Apocalipse começa com seres de 7 epístolas às igrejas na Ásia Menor, no sudoeste, atual Turquia. No sudoeste, atual Turquia hoje. Cada epístola se dirige a cada igreja. Cada epístola se dirige a cada igreja daquela época, tá? Parabenizando ou em virtude ou suas falhas. Parabenizando, certo? Ou em virtude ou em suas falhas. Então o que é isso, Cristiano? Então o que isso quer dizer? Então João conhecia as suas próprias igrejas. Então João conhecia, ou então, além dele ter conhecido, ou eles estavam nelas, naquela época de João. É forte, né, pessoal? É forte. Vamos continuar aqui um pouquinho sobre as explicações. Porque é forte. Porque é forte. Porque o Senhor vai te abençoar. Ele está dizendo como veio, como João. É forte. Como João
Vamos lá. O livro foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas estavam perseguindo os cristãos, porque eles não... Olha aí, gente. É uma coisa fato e bem verdade. Vocês vão entender. Vou repetir para vocês. O livro, ele foi escrito durante um tempo em que as autoridades romanas não prestavam culto ao imperador romano, que chamava a si mesmo de Senhor e Deus. O livro foi enviado às 7 igrejas da província presta atenção, na Romana, na Ásia. Pegue sua Bíblia, 1 e 4, 11. Pegue sua Bíblia, 1, 4, 11. Pegue sua Bíblia lá, vamos lá, 1, 4, 11. Pegou sua Bíblia? 1, 4, 11. Dizendo o que vês escrito em livro, e manda às 7 igrejas: Efésio, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ponto. Envia as 7 igrejas, que são essas. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. O fim de animá-las a continuarem fiel, certo? A continuarem fiel. Pessoal, aqui é brincadeira na produção, viu, gente? Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. A fim de animá-las a continuarem fiel a Jesus Cristo em tempo de perseguição e sofrimento. A partir do capítulo 4 de João, conta uma série de visões que teve eles. Vamos lá para o capítulo 4 de João. Pegue sua Bíblia e vá lá para o capítulo 4 de João, que são as visões. Mas antes da gente ler o capítulo 4 de João, certo? Antes da gente ler o capítulo 4 de João, eu quero dizer alguma coisa a vocês. No Apocalipse de João, que quer dizer revelação de eventos futuros, descreve visões distintas de anjos e monstros. É isso mesmo, pessoal. De anjos e monstros. João diz que o livro é para ser ouvido e não para os olhos. O livro, muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas que acreditam em Deus, e existe até passagem bíblica que fala um pouco sobre isso, que a fé vem pelo ouvir e não pelo ver. E é bem verdade isso. A fé vem pelo ouvir e não pelo ver. Enquanto você ouve, a fé que entra dentro do teu coração está trabalhando dentro do teu espírito. É bem verdade isso. Mas vamos lá. João que falou isso, descreve visões distintas de anjos e monstros. João diz que o livro é para ser ouvido e não para olhar ou para os olhos. Observação: João descreve o livro na ilha de Pátimo, como já foi dito naquela época. Na ilha de quê? De Pátimo. Vamos lá. João descreve o livro na ilha de Pátimo naquela época, no controle do Império Romano. É uma observação sobre um pesquisador que é muito, como é que eu posso dizer aqui, muito falado e pesquisado e muito doutorado. Ele é muito lá nos Estados Unidos, que é o Sam Boxall, perito em bíblico em João, na Universidade de Oxford, certo? Nossa Universidade de Oxford, relata que ele estava isolado. Vamos prestar bem atenção no que eu vou falar, é muito sério, tá bom? No que eu vou falar agora é muito sério. Vou repetir de novo. Pesquisador Sam Boxall, perito bíblico de João, na Universidade de Oxford,
certo? Relata que ele estava isolado numa prisão. Observação, mas não tem nenhum indício de que João estava preso naquela época, certo? Sob o Império Romano, mas ele estava lá, preso sim, por causa de sua crença cristã, certo? Por causa de sua crença cristã. Por causa de sua crença cristã. Então, ele que foi falado. Então, um pesquisador muito respeitado, digamos assim, certo? Vamos ler agora o capítulo 4 de João, a visão. Vamos lá, pegue sua Bíblia, capítulo 4 do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, e ao falar comigo, dizendo para que e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armando no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, e em cujas cabeças estão coroadas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes e trovão, e diante do trono ardem 7 rochas de fogo, que são as 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como de mar de vidro, semelhante a um cristal, e tamanho bem no meio do trono. E à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante ao novinho, o terceiro semelhante tem o rosto como homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, declamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes deram glória, honra, ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, ao que vive pelo século dos séculos. Ao 24 anciãos postram-se diante daquele que se encontra assentado no trono, adorando o que vive pelo século dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória e honra e poder. Honra, glória e poder. Porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa de Tu vontades vieram a existir e foram criadas. Glória a Deus.
Amém. Obrigado. Pode aqui, por favor. Obrigado. Então, isto foi a revelação que Deus deu para o seu povo hoje, para o seu povo daquela época. Deus, Ele deu. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Ele morreu naquela cruz pelo povo. Ele morreu naquela cruz para todo o mundo. Ele está vivo hoje. E Ele vai voltar para arrebatar sua igreja. Ele vai voltar para pegar o teu povo, para pegar os escolhidos. Mas isso tem que haver algumas coisas ainda sagradas. Todo mundo ainda tem que saber do Evangelho de Deus. Tem que se cumprir as Escrituras sagradas ainda na terra para o seu povo. No século I, os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Observação: a violência começou 20 anos antes do Apocalipse ser escrito. Antes do Apocalipse ser escrito. Antes do Apocalipse ser escrito. Só um minuto, pessoal. Antes do Apocalipse ser escrito. O Apocalipse, vamos lá. Sobre o reinado do Império Nero. Sobre o reinado do Império Nero. César Nero, ou Nero, como muitos conhecem. Depois de Cristo. Muitos cristãos eram queimados e quartejados e feitos tocha para iluminar as ruas naquela época. É cruel, é devastador. É verdade que Nero perseguia os cristãos e matavam, e torturavam, e crucificavam, e quartejavam, e fazia coisas que muitas pessoas apavoradas, ficavam apavoradas naquela época. É verdade que Nero perseguia sim os cristãos, mas o Apocalipse não foi escrito no Império Nero, no Império Romano, que era o Nero. Mas é verdade que Nero perseguia sim os cristãos, mas o Apocalipse não foi escrito no reinado de Nero. Muito provavelmente foi datado por volta dos anos 90 depois de Cristo, no reinado do Império Domiciano, quer dizer, desculpe, tá? Domiciano. Isso é ao vivo, pessoal. Então, Domiciano. Vou dar uma pequena observação a vocês, certo? O livro da Revelação, porque este livro, naquela época, o povo daquela época, o livro do Apocalipse, nós estamos falando sobre o Apocalipse, pessoal. Existe morte, tragédia, sofrimento, tortura. Mas é bem verdade que tudo isso é para livrar um povo de um sofrimento futuro. Também para alertar o seu povo. Porque além dessas tragédias que aconteceram, é para alertar o seu povo no futuro. Vamos lá. Milhares de pessoas morreram naquela época. E o seu número pode ser até maior, segundo alguns estudos e pesquisadores. Mas, em especial, uma pessoa que morreu por causa do seu testemunho,
por causa do seu testemunho de fé, por causa do seu testemunho de fé, com a sua crença cristã. Relata João. Antipas, eu vou falar de outra maneira. De outra maneira. O livro da revelação, porque ser obcecado por aqueles que morrerão em virtude de seu testemunho de Jesus, por Jesus. Porque naquela época todas as pessoas que morreram foram em virtude à sua fé cristã. Todos os que eram perseguidos eram pela sua fé cristã. Certo? Vou ler mais um pouco, vou ler aqui uma coisa para vocês. Elas ensinaram que as forças do mal serão derrotadas. As forças do mal serão derrotadas na tua vida e hoje também. A vitória final pertence a Deus e a Jesus Cristo. A história do Apocalipse, tudo tem uma história. É aterrorizante, é cruel, mas tem um fim. E o fim é a tua vitória. O fim é a vitória de Cristo, a vitória de Deus, a vitória de Jesus. O mal vai morrer, vai ser derrotado. Os quais continuassem fiéis em sua fé receberão o prêmio da vida eterna no novo céu, preparado por Deus. E os leitores de hoje têm dificuldade de compreender completamente as visões e os símbolos usados por João, mas a mensagem deste livro é simples e clara e se encontra no versículo 11 e 15. Pega sua Bíblia e vá lá para o versículo 11, 15. Versículo 11, vamos lá para o capítulo 11, 15. Pegou sua Bíblia, capítulo 11, 15, vamos lá, porque hoje é forte. O mal está trabalhando para derrotar, para matar, para destruir, para avançar. Mas aquela cruz, mas aquele sangue, mas aquele ser celestial que desceu do céu, se fez carne e morreu por mim e por você, não foi em vão, meu amado irmão. Não foi em vão. Vai lá para o 11, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o rei do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar na verdade. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar o galardão. Olha aí, para dar o galardão.
aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, e que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpago, vozes, trovão, terremoto e grande saraiva. Amém. Glória a Deus. Existe uma água jorrando em sua vida. Existe mundos celestiais, seres celestiais. É bem verdade que existe dois mundos. Dois mundos brigando pela sua alma. Dois mundos brigando pelo seu espírito. É bem verdade que Deus existe porque você hoje está vivo. O Senhor morreu por você e por mim. A água da vida simboliza a vitória do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Este foi um pouco da história do Apocalipse. A revelação de João, as suas visões, monstros, demônios. Quem escreveu o Apocalipse? Anjos. Aonde foi escrito? Na ilha de Patmos. Existem muitas histórias sobre isso. Peritos escritos, pergaminhos apocríficos que falam um pouco. O mal não vai vencer. Deus vai vencer no final de tudo. Jesus vai vencer no final de tudo. Deus, ele vence todas as batalhas, inclusive a sua. Você crê? Meu amado irmão, eu quero deixar uma pergunta para você, porque o tempo já foi esgotado. Você está preparado para o fim? Você está preparado para a morte? Você sabe para onde tu vas? Todas essas escrituras e revelações, o livro sagrado, o livro mais aterrorizante de todos os tempos, os livros que poucos, até crentes, não gostam de ler ou de interpretar. É de qualquer maneira que você lê o Apocalipse? Não. Revelação de João, revelação de Deus. O dragão e as pestes. Você está preparado para a morte? Você está preparado? A sua fé está em Deus? A sua fé está em Jesus? Aonde está a sua fé? Está nas suas riquezas? Está no seu dinheiro? Está no seu bem material? Está em sua família? Está em sua casa? Aonde está a sua fé? Aonde está teu coração? Está na cruz? Está no bem? Aonde está a
sua fé. Te pergunta, estará preparado para o fim? O livro da Revelação. Para onde tu vas? Para o inferno? Para o céu? A prisão de Satanás. Os demônios. A serpente. Os cristãos são perseguidos. Existem hoje países que estão sendo perseguidos. Você está preparado para ser perseguido pela sua fé? Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Vigiar. 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 Pessoal, esta foi a live. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por todos que ouviram essa mensagem. Muito obrigado por tudo. Que Deus venha abençoar a sua vida. E que o Espírito Santo de Deus possa transformar a tua vida. Tenha fé. Tenha esperança. Porque Deus, Ele vai modificar e mudar a tua história. Esta foi mais uma palavra de Deus na minha vida e na sua vida. João. Revelação de Deus, revelação de João. Glória a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês.